Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre as minhas impressões desse clássico que eu demorei muito tempo para ler, o Laranja Mecânica, do Anthony Burgess, e também sobre as minhas impressões do filme, dirigido pelo Kubrick em 1971. Então, gente, eu tô com esse livro aqui há uns bons 2 anos na minha estante já, e eu não me animava para ler, até que o Francis Marques Oliveira, do canal Universo Particular, me fez um convite para a gente ler em conjunto, então, essa obra. O Carlos Nunes, do Livros e E-Book, também entrou nessa com a gente, então eu vou deixar o link dos 2 canais aqui embaixo para vocês depois também olharem as impressões deles. E aí animei, né? Me convidaram, eu falei, então vamos ler o Laranja Mecânica. Eu já conheci o filme, na verdade, nem faz muito tempo que eu assisti, mas eu não conhecia a obra e também não sabia que a obra continha tantos neologismos, né? Que o autor tinha criado um vocabulário próprio aí para a história que se passa aqui. E vou contar para vocês que, olha, se eu não tivesse assistido o filme, eu não sei se eu teria ido para frente com a leitura. A temática é muito legal, ele vai se passar então num contexto futurista, né? Na verdade uma distopia, ele é considerado um clássico da ficção científica, e ele vai falar muito sobre a delinquência juvenil, né? O personagem principal dele é o Alex, que é um menino no livro de 15, 16 anos, no filme ele já é um pouquinho mais velho. E o Alex, então, tem aí uma turma de amigos, né? Eles são em 4 amigos. E eles saem à noite, então, para beber o leite com drogas, que era o que eles bebiam na época. E aí vandalizar, sair pela cidade, roubar, bater, estuprar, que é a tão chamada ultraviolência que a gente vê bastante aqui no livro. O livro, na verdade, é dividido em 3 partes, cada parte com 7 capítulos. E a primeira parte basicamente vai falar sobre isso que eu comentei, sobre essa rotina do Alex, né? Esse comportamento juvenil que era comum na época em que se passa a história, esse caos total aí que a juventude vivia. Então, acontece que numa dessas ocasiões ele é então pego pela polícia e ele vai passar um tempo na cadeia, e dentro da cadeia ele descobre então que estão fazendo experimentos com um certo projeto aí nos detentos para que eles não pratiquem mais o mal. Ele se oferece então de maneira bem interesseira e sarcástica, porque o que ele quer mesmo é zoar, é sair da cadeia de alguma forma. Ele se oferece para participar desse treinamento, que é chamado de Ludovico. Ele começa então esse tratamento, que nada mais é do que um experimento de imposição de mudança de comportamento. E aí então a gente percebe que o livro ele vai entrar muito na área da psicologia. Isso é uma coisa que eu achei legal de comentar, porque assim, eu não entendo patavinas dessa área, mas pesquisei um pouquinho, e muitas análises desse livro aqui abordam o behaviorismo, que na verdade é o estudo do comportamento. E aí, pesquisando bem por cima, então se vocês quiserem se aprofundar no assunto, é só dar um Google, tem vários, inclusive artigos acadêmicos sobre isso, né? Eu pesquisei então que existiram 2 linhas de pesquisa com relação ao behaviorismo. Uma foi em 1913, que foi o chamado behaviorismo reflexo, e uma em 1945, que foi chamada de behaviorismo radical. Isso. E a gente vai se ater então a esse primeiro estudo, que é do behaviorismo reflexo, que é na verdade o que foi aplicado no Alex aqui nessa história. Basicamente, gente, o experimento mais citado, assim, só para dar uma pincelada do que é isso, foi um experimento citado que foi feito na época com cães. Então, os estudiosos dizem que quando você tem um certo elemento, você tem uma reação do comportamento. Então, por exemplo, se você coloca um osso na frente do cão, ele automaticamente vai ter o reflexo de salivar. E aí nos estudos o que eles faziam?
eles colocavam um osso, um pedaço de carne na frente do cão e tocavam uma sineta. E aí o cão, toda vez que via aquele pedaço de carne e ouvia a sineta, ele salivava. Só que depois de um tempo, eles começaram a tirar o pedaço de carne. E só com o toque da sineta, o cachorro salivava. Então é mais ou menos esse método que eles chamam de behaviorismo reflexo. E isso foi feito então na história com o Alex, né? Depois vocês vão ver na história que o tratamento, inclusive feito de uma maneira bem violenta, foi mais ou menos isso que eles fizeram. Uma espécie de imposição do comportamento. Quer dizer, eles usaram maneiras para que ele se sentisse mal ao querer fazer o mal. Isso envolveu, claro, medicamentos, rotinas dentro desse tratamento. Então, assim, já vou avisando que são cenas pesadas, tanto na leitura quanto no filme, né? Não só as cenas de violência que ele pratica, mas as cenas de violência que são praticadas com ele. Então, já achei assim que é um livro que aborda também violência, mas violência de todas as áreas, né? Não só de um lado para com o outro. E aí o livro também deixa algumas reflexões. Por exemplo, uma reflexão que me passou muito pela cabeça e que eu tenho certeza que passa pela maioria dos leitores, é com relação de até onde vai o limite de você impor uma pessoa a ser boa ou não, né? Eu vejo isso porque, de acordo com as minhas crenças, minhas filosofias, religião, enfim, né, um todo de filosofia de vida, eu acredito que toda mudança ela tem que vir de dentro para fora e não de fora para dentro. Nesse caso, com essa imposição, eu fiquei me perguntando, será que vale você dizer que a pessoa não vai mais praticar o mal? Porque para mim o que vale é a intenção, né? Se ela quer continuar praticando o mal, não sei se isso funcionaria numa sociedade, né? Acho que isso acaba lançando uma reflexão nesse sentido, porque a partir do momento que ele recebeu uma imposição, recebeu uma lavagem cerebral para se tornar bom ou para não conseguir mais praticar o mal, mas cadê o livre-arbítrio? Né? E segundo ele, a partir do momento que você não tem mais o livre-arbítrio, você deixa de ser um ser humano. São legais essas reflexões bem profundas que tem no livro, por isso eu gostei e também porque eu já tinha assistido o filme, depois que eu terminei a leitura, vi o filme de novo, então acho que foi pra frente, gente, mas eu confesso que o vocabulário que o autor usa por conta de ser uma época futurista e porque o autor era linguista, então ele quis realmente criar um vocabulário próprio para os personagens. É bem difícil, gente. Inclusive, nessa edição que eu tenho aqui, na introdução, o autor fala que ele não recomenda essa edição aqui, diferente da edição americana, tem um glossário no final do livro. E o autor diz que não recomenda, porque a intenção dele era causar esse estranhamento no leitor. Mas eu confesso que eu não aguentei, gente. Eu não ia conseguir ler sem olhar, principalmente nas primeiras páginas. Posso dizer para vocês que depois dos primeiros capítulos, ainda na metade da primeira parte, eu já não olhava tanto. Você vai acostumando com esse vocabulário. Mas no começo, se eu não tivesse dado aquela colada no glossário, eu não tinha ido para frente com a leitura. Bom, de qualquer forma, a gente não achei que é um livro de entretenimento. Ele é um livro bem pesado, que aborda questões bem pesadas, mas muitas questões que são extremamente atuais. Inclusive eu li numa reportagem que o Kubrick, diretor desse filme, ele pediu por um tempo que não se passasse o filme no Reino Unido, porque na época em que foi lançado o filme ele acabou causando alguns movimentos juvenis aí que disseram que foram incitados por esse filme, né? Então dá pra ver ali que é um filme bem, bem violento mesmo. O livro, as cenas descritas no livro, algumas cenas são até mais do que o filme. Mas eu acho assim que realmente faz jus a ser um clássico. É um livro bem diferente
ele aborda questões bem profundas e inerentes ao ser humano. Eu particularmente gosto dessa temática de reflexões aprofundadas, e a obra do Kubrick, quando eu vi o filme, gente, né, sei do quão bom ele é diretor, eu conheço outros filmes dele, mas eu acho que eu não teria valorizado tanto o trabalho dele se eu não tivesse lido a obra e revisto o filme. Realmente, ele foi muito fiel em algumas partes. Tem uma particularidade, gente, que o filme ele não traz o último capítulo. Isso é uma coisa assim bem relevante, tá? O último capítulo, o fechamento do livro, faz toda a diferença nas conclusões tiradas pelo leitor. Então aqui essa edição, esse livro tem a história na íntegra com o último capítulo. Já o filme e algumas edições, pelo que eu fiquei sabendo, estrangeiras, não tem esse último capítulo. Mas isso você vai conhecer na introdução, aqui o prefácio do livro, ele vai explicar muita coisa, né, sobre isso, porquê, e acho que é um livro que serve assim para ser debatido em grupo, sabe? Depois que todo mundo leu, né? Infelizmente eu teria comentários a fazer sobre a conclusão, né, da história, o que eu achei, o que eu questionei e tal, mas não dá para eu falar aqui, senão eu deixo spoiler para vocês. Com certeza eu vou querer comentar nos bastidores aí com os meus colegas que estão lendo comigo. Mas fica a dica, acho que é um clássico que talvez há alguns anos eu não teria gostado de ler, talvez se eu não tivesse assistido o filme eu não teria gostado de ler, mas eu segui alguns conselhos e agora estou repassando esses conselhos para vocês. Vale a pena insistir. No começo ele dá uma travada por conta do vocabulário, mas acho que para mim valeu muito a pena, assim, não me arrependi nada de ter ido até o final. Então é isso, gente, ficaram minhas impressões sobre Laranja Mecânica, e eu confesso que eu fiquei agora com a maior vontade de ler mais ficção científica. É um gênero que eu sempre gostei, mas assim, não li muita coisa sobre ele. Agora eu acho que eu vou procurar algumas obras aí e vou ler porque deu vontade. É isso, gente, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!